A paz gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Com muita alegria, com muito afinco, eu venho aqui em nome de Jesus. Eu, pastor Francisco Silva, pela graça do Senhor, em trazer mais um ensinamento da palavra de Deus através das redes sociais. Deus abençoe grandemente em nome de Jesus, e vamos orar a Deus para que o Senhor use da sua graça e da sua misericórdia para conosco, nos dê no abrir e fechar dos nossos lábios a palavra ungida pelo seu Espírito Santo. Oremos ao Senhor. Deus de eterna bondade, Senhor da glória, em nome de Jesus, Senhor da glória, me coloco aqui, Senhor, à tua disposição, disposição de Deus, do Pai, de Jesus, o Filho e do Espírito Santo do Senhor, para trazer mais um ensinamento da palavra de Deus. Senhor da glória, me capacita a cada dia, dar-me no abrir e fechar dos meus lábios a palavra ungida pelo teu Espírito Santo. Amém? Graças a Deus, amados irmãos e amigos que acompanham o nosso trabalho, Deus continue a abençoar as inscrições. Você que é inscrito no nosso canal, você que nos acompanha, você que compartilha os nossos vídeos, Deus continue a abençoar grandemente, em nome do Senhor Jesus. O ensinamento da palavra de Deus, nesta oportunidade, é o conteúdo da lição número 3, que tem por título Jesus, o discípulo e a lei. O texto áureo se encontra em Mateus, no capítulo 5, e o versículo 20, que diz assim: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Verdade prática diz assim: os seguidores de Jesus são chamados a viver a justiça do reino de Deus. Essa justiça baseada na nova aliança em Cristo nasce no interior do crente e reflete no exterior da vida. Louvado seja Deus, né? Verdade prática bem concisa, né? Bem precisa, amados em Cristo Jesus. Então, nesta lição, estudamos aqui a respeito da relação de Jesus com a lei. Qual é a relação que Jesus tinha com a lei de Moisés, com o Pentateuco, que se apresenta como os 5 primeiros livros da Bíblia, os 5 primeiros livros de Moisés. Também a lei, ela pode ser apreciada no Decálogo, nos 10 mandamentos, e também a lei oral, aonde através da própria interpretação da lei escrita, algumas coisas eram acrescentadas oralmente. Muitas dessas leis orais vinham recheadas de exageros, né? E foi exatamente isso que Jesus Cristo, a intenção de Jesus foi essa, de combater não a lei de Moisés, mas combater os exageros que advinham das interpretações dos escribas e dos fariseus, que eram estudantes da Torá, podemos bem assim dizer, dos 5 livros da Bíblia, os 5 primeiros livros da Bíblia. Então nós vamos ver nessa lição
que Jesus cumpriu toda a lei. E vamos destacar a diferença entre a letra da lei e o espírito. E finalmente analisar aqui a justiça do reino de Deus. No sermão do monte ou da montanha, iremos perceber claramente, amados irmãos, que Jesus ele não destruiu a lei. Jesus não destruiu a lei, não destruiu aqui os ensinos dos profetas, mas muito pelo contrário, ele cumpriu toda a lei. Podemos observar isso claramente quando aos 30 anos de idade ele se aproxima do Rio Jordão, ali onde João Batista estava batizando, e Jesus Cristo se apresenta para ser batizado por João Batista, que a princípio relutou. A princípio houve uma relutância, não queria. João Batista se apresentou até de uma certa forma humilde, e dizia, eu que necessito de ir a vós e vós que vem a mim. E a princípio não queria batizar Jesus, porque ele sabia que Jesus era maior do que ele. Mas Jesus disse, não, faça isso, você precisa me batizar. De igual modo batizou os outros anteriores, para que se cumpre toda a lei. Louvado seja o nome do Santo Senhor. Embora o batismo era o símbolo do arrependimento de pecados, mas Jesus em tudo foi tentado, porém sem pecado. Jesus não batizou para se arrepender, mas estava fazendo cumprir-se toda a lei, de igual modo, aleluia, valendo para todos. Então Jesus Cristo, ele foi muito mais além de que isso. Ele não destruiu a lei, nem os ensinos, mas ele cumpriu e aperfeiçoou. Então nós vamos ver aqui que para nós, os seus discípulos, para nós, os seus seguidores, se quisermos entrar no reino de Deus, se quisermos viver um dia na glória eterna, a nossa justiça hoje, como servo de Deus, como servas do Senhor, ela tem que transcender, ela tem que ir além da justiça dos escribas e fariseus, ou seja, superar a lei, para você ver que então você pode, por isso que muitas pessoas dizem, não, se for assim é difícil entrar no reino de Deus, mas é difícil para quem não quer se esforçar, porque o reino de Deus é tomado por esforço, de uma vez que nós só podemos também exercer essa lei dentro do nosso coração, só podemos exercer a lei do perdão, só podemos caminhar a segunda milha, só podemos realmente nos humilhar na presença do Senhor se deixarmos o Espírito Santo de Deus agir sobre a lei do pecado, a lei da carne. Mas se nós não dermos lugar ao Espírito Santo de Deus, jamais conseguiremos cumprir as ordenanças do Senhor, no qual diz, vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Então vemos aqui que temos a justiça nossa dos discípulos tem que ir além. E o que é a justiça? Justiça é uma particularidade do que é justo, do que é correto. Quando se usa de igualdade, quando se aplica a palavra de Deus, a sua correção, vale tanto para judeus como para gregos, tanto para ricos, abastardos, como para pobres, tanto para brancos como para negros, e assim sucessivamente. Nós vemos que a própria palavra, ela não faz acepção de pessoas. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E a balança do Senhor não é enganosa. A balança da justiça do Senhor é só um peso
e é só uma medida. Quando os homens usam de duas medidas, usando da balança do Senhor, eles usam ao seu bel prazer. Eles usam por si só e não por ordem do Senhor. Então, amados irmãos, os fariseus, os escribas e fariseus, eles levantaram muitas acusações contra o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eles intentavam diuturnamente, querendo colocar Jesus a uma condenação inexistente, querendo trazer pré-julgamentos sobre Jesus Cristo, sobre aquilo que Jesus dizia, perdão, sobre aquilo que Jesus ensinava, sobre aquilo que Jesus falava. E uma das contradições dos escribas e fariseus foi essa de dizer que Jesus Cristo veio a anular. Os discursos de Jesus anulavam a lei de Moisés. Tanto é que quando eles levaram a Maria Madalena à presença de Jesus, eles levaram consigo, né, a lei de Moisés. Aí eles diziam, na lei está escrito que esta mulher precisa ser apedrejada, porque ela foi pego num ato de adultério, segundo os seus relatos. Mas Jesus, eles queriam intentar contra Jesus, eles queriam pegar Jesus ali alguma fraude, eles queriam pegar Jesus Cristo em alguma contradição, por eles entenderem que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Então Jesus, ele eliminou toda aquela intenção. Aliás, todas as intenções dos escribas e fariseus caíram por terra, porque o próprio Jesus, ele vai dizer, atire a primeira pedra, aquele que não tiver pecado, ou que não cometeu pecado. Então, amados irmãos, Jesus não abrogou, Jesus apenas não concordou com os exageros, né, na lei, os exageros não da lei propriamente dita, mas nos exageros advindos da interpretação daqueles homens. Eles eram totalmente exagerados quanto à forma de interpretação, a forma como eles colocavam a lei para que as pessoas se cumprissem. E Jesus chamou ele de muitas vezes de hipócritas, né? Que colocavam fardos pesados, né? Contra o lombo, contra os ombros, né? Dos humildes, e não conseguia nem levantar com o dedo médio, né? O dedo mindinho, não conseguia levantar. Porém, eles colocavam ali cargas pesadas, né? Um papel de uma justiça falha, né? Embora que eles achavam que estavam fazendo o correto, né? Que julgavam estar fazendo um serviço a Deus, como assim também o apóstolo Paulo, quando era legalista, era perseguidor dos crentes por causa da lei, por causa da sua forma de interpretação, interpretava errado, e aqueles que morriam na mão, os irmãos que morriam na mão dos algozes, eles julgavam estar fazendo um trabalho a Deus. Então, amados irmãos, essa justiça da interpretação dos escribas e fariseus, elas eram, podemos assim dizer, não eram aceitas por Deus. Deus não assinava embaixo. E por isso que, quando nós vemos na palavra do Senhor, Isaías 64, diz que todos nós estamos na mesma condição de impuro. Todos os nossos atos de justiça se tornaram trapos de imundície. Perdemos o vício e murchamos como folhas que morrem, e como o vento, e as nossas próprias iniquidades nos empurram para longe. Então, Isaías, ele já tinha
falado sobre esse tipo de justiça dos homens, que para Deus fedia, né? Fedia as narinas de Deus, era considerado como trapo de injustiça. Então, meus amados irmãos, nós sabemos que os escribas e fariseus na época de Jesus era assim. Eles eram famosos por sua justiça entre aspas, né? Eles calcularam que a lei continha ali 248 mandamentos e 365 proibições, e tentaram obedecer todos eles, né? Tentavam obedecer todos esses preceitos aqui da lei. E aí chega Jesus, né, em Mateus 5, e choca aqui, né, esses ouvintes, choca aqui o auditório, podemos assim dizer. E Jesus disse: olha, se essa justiça de vocês, né, desses 613 preceitos, se essa justiça que vocês exercem do fazer, do estereótipo, do externo, né, do se apresentar, se essa justiça aí, se a nossa justiça, ele falando para os discípulos, se a nossa justiça não exceder a do escriba e fariseu, jamais entraremos no reino dos céus. Ele fala para os discípulos, ele fala para nós. Ele não abrogou a lei, ele não destruiu a lei, ele não anulou a lei, ele não tirou a vigência da lei. Mas quanto à interpretação dos escribas e fariseus e seus exageros, né, a devinda de um estereótipo falso, Jesus disse: olha, está vendo aí como é que eles agem? Se vocês, discípulos, seguidores de Jesus, se a justiça de vocês não for além dos escribas e fariseus, não poderá ver o reino de Deus, não poderá entrar no reino dos céus, né? O problema dos escribas e fariseus é que ele contentava-se com a obediência externa. Diga-se de passagem, existem pessoas com esse mesmo tipo de obediência. Eles são externamente obedientes. Eles fazem, eles vão, eles sobem, eles descem, né? Eles se apresentam assim. E Jesus ensina que as exigências de Deus são muito mais radicais do que as práticas religiosas externas. Aquilo que Deus exige na lei do amor, aleluia, ao próximo principalmente, né? Jesus aqui, ele exige que o nosso relacionamento, o nosso agir, é muito mais do que o radicalismo da lei, muito mais do que o radicalismo das práticas religiosas externas. Então, a justiça que agrada a Deus, segundo a palavra do Senhor, tem só uma origem. A justiça que agrada a Deus tem só uma origem, está ao lado esquerdo do nosso corpo, né? Que é o coração, aleluia. Segundo 1 Samuel 16 e 7, Deus conhece o coração de todos, né? Jeremias diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá, né? Quem o conhecerá? Quem conhece o coração do homem? A não ser Deus. Deus conhece o meu e o seu coração, né? Então estejamos calmos, então estejamos perenes, então estejamos tranquilos, ainda que alguém nos acuse de alguma coisa. Provavelmente, quando existem acusações sobre servos e servas de Deus, são provenientes de mentiras, são provenientes de uma vontade de destruição por viés da falsidade, por viés da mentira. Foi assim com os profetas. Jesus diz assim: foram assim com os profetas que a vós foram enviados. E ele chega a dizer: Jerusalém, Jerusalém, vós que mata os profetas, que a vós são enviados, né? Então, por que eles matavam os profetas? Eles matavam através da mentira,
matava através do falso julgamento. Então, amados irmãos, Deus conhece o coração do homem, Ele sabe o que passa por dentro, né? E o verdadeiro relacionamento com Ele vem do coração. O verdadeiro relacionamento de um discípulo para com Deus não é aquilo que ele simplesmente faz, não é aquilo que ele simplesmente se apresenta para fazer, né? O verdadeiro relacionamento de um cristão com Deus vem do coração, né? Não queremos aqui dizer que Deus quer só o coração, não, verdadeiramente isso não é assim. Nós sabemos que todo o vosso corpo, toda a vossa alma e todo o vosso espírito estejam prontamente preparados para a vinda do Senhor, né? Não é só que no coração, como muitos afirmam, mas certamente é essa forma de servir com coração, alma, aleluia, advinda de uma sinceridade, advinda de uma honestidade, de uma fidelidade, aleluia, certamente, aleluia, que é agradável ao Senhor. Quando a Bíblia diz que Deus diz assim: os meus olhos procurarão, né, os fiéis na terra, aquele que anda num reto caminho, esse me servirá. Então, amados em Cristo Jesus, essa justiça aqui, né, essa justiça que excede a religiosidade, que vai muito mais além, né, do lavar as mãos antes de comer, como os escribas observavam os discípulos de Jesus, e eles diziam: olha, teus discípulos, teus seguidores, eles não lavam as mãos antes de comer. Então eles observavam, né, esse ato. Mas, amados irmãos, a justiça que excede essa religiosidade para dizer assim, vazia, provém do interior da pessoa. É uma obra espiritual, que ela é produzida pelo Espírito Santo de Deus. Então, segundo Jeremias 36 e 27, o Espírito de Deus coloca dentro da pessoa, o Espírito Santo de Deus coloca dentro da pessoa as condições para que ele ande, obedeça, observe e guarde os estatutos e juízo de Deus. Aleluia. Por quê? Porque o Espírito Santo do Senhor é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Certamente é que sem o Espírito Santo nós não vamos conseguir que os nossos atos excedam o radicalismo da interpretação dos escribas e fariseus. Paulo, escrevendo aos Romanos, quando ele fala sobre o corpo dessa carne, Paulo falava do combate, né? Paulo vai dizer lá que aquilo que ele queria fazer, ele não fazia, e aquilo que ele fazia, ele não queria fazer, porque estava em constante luta com a carne, e a carne combate contra o Espírito, e o Espírito combate contra a carne, para que um não faça a vontade do outro. Mas a quem nós deixarmos ser vencido, a esse serviremos. Se você se deixar ser levado ou vencido pela carne, quem vai reinar na sua vida é a carnalidade. Então todos os atos de um homem, de uma mulher carnal, a devida de um coração que se torna maligno, e as suas ações, a sua fala, é só para atingir o próximo, é só para menosprezar o próximo, é só para criar ódio para com o seu próximo, porque foi deixado vencido pela carne. Mas aqueles que deixam ser vencidos pelo Espírito, eles vão agir de conformidade Jesus agia. Eles vão agir de acordo com a justiça, aleluia, espiritual da lei do amor, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ele vai agir da mesma forma que Jesus agia. Ele vai andar a segunda milha tranquilamente, glorificando o nome do Senhor. Por isso Paulo,
ele brada dizendo: já não vivo eu já não sou o Saulo, né? Eu já não sou o Saulo perseguidor, eu já não sou o Saulo que era zeloso da lei ao extremo, né? Eu já não sou aquele Saulo, o Saulo morreu, agora sou o apóstolo Paulo, já não vivo Saulo, mas Cristo que vive em mim, louvado seja Deus. E quando Cristo vive em nós, aleluia, as nossas ações, o nosso caráter, o nosso agir com o próximo é diferenciado, louvado seja o nome santo do Senhor. Lembra do sacerdote, né, quando aquele jovem descia, né, de Jerusalém para Jericó, tomava aquele caminho em decadência, que foi assaltado pelos assaltantes que estavam no estado, né, um estado muito grave, podemos dizer assim, gravíssimo, né, pelo atentado levou. Então chega o sacerdote, conhecedor da lei, conhecedor do decálogo, de amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Eles conheciam, o sacerdote conhecia, tinha conhecimento disso, mas portanto não deixou reinar a lei do amor, a lei do Espírito, produzida pelo Espírito de Deus, né? E por uma razão sua, passou de largo, não deu socorro àquele homem caído. De igual modo, o levita da tribo de Levi, proveniente da tribo de Levi, passou por ali também, conhecedor da lei, também conhecedor de que aquele homem precisava tomar os cuidados, os primeiros socorros, mas não fez, porque não deixou a lei do Espírito de Deus reinar no seu coração. Mas passa aqui um samaritano, e você já sabe a história, aleluia, que esse samaritano, né, sem religiões, sem religiosidade, sem um templo para congregar, sem, podemos dizer assim, não, especificamente, não participava, né, do sinédrio, não era alguém ali intitulado, que tinha títulos, mas era alguém que tinha o amor de Deus derramado em seu coração, aleluia. De igual modo, a oração do fariseu e do publicano, aonde aquele fariseu ele demonstrou ser um homem seguidor, zeloso da lei, né? Atendendo às ordenanças do jejum, atendendo às ordenanças do dízimo, das ofertas, né? E se apresentando com as suas orações públicas, né, com um conteúdo egocêntrico, podemos assim dizer, com uma ação orgulhosa, porque o fato não era orar em locais públicos, não é só isso, era o orgulho que o levava a assim fazer. Então Paulo chama isso em Romanos 3 de jactância, né? Quando você vê Paulo falar em Romanos 3 de jactância, fala desse orgulho aqui, né? Esse orgulho, dessa opinião própria. Os judeus, além deles ter a lei e os preceitos, eles tinham a sua opinião própria. Ou era como eles queriam, ou acabou-se. Eram ditadores, podemos assim dizer. Eram ditadores, era como eles queriam que fosse, e ai se não fosse, porque eles tinham um apoio para fazer isso. Eles tinham um apoio. Jesus Cristo foi julgado à noite, Paulo também foi julgado de forma obscura. Eles tinham apoio do sinédrio, eles tinham apoio da sua retaguarda, dos poderes. Eles faziam, você sabe, quando Jesus Cristo está diante daquele governador, ele dizia que ele tinha poder para soltar Jesus. De certo, ele tinha o poder mesmo, porque toda autoridade é constituída por Deus. Mas Jesus foi enfático quando disse: nenhum poder tu teria se o meu Pai lá de cima não tivesse te dado, né? Então, esses homens usavam esses poderes
usava a sua forma de interpretação, né, a sua própria exegese, usava a sua própria hermenêutica para fazer o bel prazer, fazer o que eles bem entendessem. Paulo fala isso de orgulho, de jactância, né, e que era o que estava no coração ali do homem. Lucas 18, 19, do publicano. Eu não sou como esse desgraçado aí, eu não sou como esse desgraçado, né? Eu dou o dízimo, do endo, do cominho, da lã, sou como esse miserável aí não. E o publicano, você conhece a história que de tanto ele falar algumas coisas com ele reconheceu, a Bíblia diz que nem queria levantar os olhos para o céu, de tanta acusação, né? E assim também somos nós, às vezes somos acusados de uma forma tão cruel, que nos atinge a nós, atinge nossos filhos, atinge a nossa família, atinge todos nós. Às vezes não queremos nem levantar a cabeça de tanta acusação falsa, de tanto impropério, de tanto ódio dos homens, né? Mas a Bíblia diz que aquele homem miserável, publicano, que não queria nem olhar para o céu, mas quando conseguiu levantar os olhos, a Bíblia diz que ele pediu misericórdia, tem misericórdia de mim, e ele saiu justificado daquela oração. Quer dizer, a justiça de Deus não veio para aquele homem exagerado, orgulhoso, com o seu coração jactancioso. Não, a justiça de Deus veio para um coração sincero. Lembra dos 2 ladrões na cruz do Calvário? Jesus não salvou aquele ladrão só por salvar, não, só para demonstrar que ele veio salvar e buscar o que havia perdido. Não, Jesus olhou para dentro do coração daquele homem, a sinceridade dele naquele momento. Ele foi sincero, né? Quando disse para o seu companheiro, né, na cruz: tu nem nessas condições teme a Deus. Nós fizemos algo para merecer a cruz, este homem nada fez. E olha para Jesus e diz: Senhor, lembra de mim quando entrar no teu reino. Então aquele lembra de mim foi um lembra de mim sincero, foi um lembra de mim de arrependimento. E ali ele foi justificado pela fé. Aleluia, ele foi perdoado e foi justificado. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Então, meus amados irmãos, os escribas e fariseus aqui, né, essa justiça que os escribas e fariseus queria que os homens, quando Jesus Cristo cura um homem no sábado, né, se levanta aquela muvuca, se levanta aqueles homens, aqueles opositores: olha, curou no sábado, né? E Jesus disse assim: no sábado, um jumento, quando cai na manjedoura, quando cai lá no mata-burro, quando cai lá, vocês não vão lá retirar não? Para que um animal não morra? Será que esse filho de Abraão, ainda chama o homem de filho de Abraão, não poderia também receber no sábado o que um jumento recebe? Então, meus amados irmãos, Jesus Cristo chama essa justiça de novo nascimento, nascer do alto, nascer do Espírito. E é nesse mover do Espírito no coração que produz a justiça que Deus quer e faz com que a pessoa tome posse do reino dos céus. Então, Deus está mais interessado na nossa vida interior. Deus não está interessado no estereótipo, né? Algumas coisas é necessária que a indumentária esteja de acordo com a posição, né? Se somos autoridades, devemos nos vestir bem. Se somos representantes do céu, a nossa indumentária, tanto para homens como para mulheres, deve ser uma boa compostura no vestir, no falar, no andar. Tudo isso é de suma importância para a nossa vida, para a indumentária, para o exterior. Não é desprezível. Mas, amados irmãos, o que vai constar, aleluia, nos relatos eternos, são nossas ações em um coração
puro, imaculado, levantando as mãos sem ira e sem contenda, né? Louvado seja Deus, porque a nossa vida interior, se a nossa vida interior estiver em plena sintonia com Deus, né? Eu não acredito que alguém arrogante, que alguém orgulhoso, que alguém que maltrata pessoas, que alguém que usa, né, do poder, da autoridade para menosprezar outras pessoas, eu não acredito que esta pessoa esteja em sintonia com Deus. Eu não acredito que essa pessoa esteja em sintonia com o Espírito Santo. Então, quando nós estivermos passando tais situações, temos que fazer como Paulo nos aconselhou: vocês não têm que combater contra carne e sangue. Vocês têm que combater contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, porque esses ataques que sofremos por ser servos de Deus, eles advêm do império das trevas, né? Porque um homem e uma mulher em sintonia com Deus, com o Espírito Santo, suas ações, sua fala, sua obra, aquilo que ele faz, é uma resposta viva e relacional por tudo aquilo que ele representa em sua vida, porque somos a representatividade de Jesus na terra. A lição anterior fala, o Senhor diz: vós sois, você não vai ser sal, você não pretende ser sal. O Senhor foi categórico, diz: você é sal, você é sal da terra e luz do mundo. Você não vai ser, você é. Então haja como sal, o sal de tempero, o sal que conserva, e seja luz para iluminar nas trevas. Louvado seja Deus, aleluia. Então devemos analisar de que lado nós estamos, né? Em que grupo nós estamos cooperando, se é com o grupo do Espírito Santo, né? Ou se é com o grupo da maldade, porque as nossas ações, elas falam alto. Então Jesus não destruiu e nem desqualificou a lei, né? Em Paulo em Romanos 3:1 diz que não anulamos a lei pela nossa fé. Não, Paulo diz: anularemos a lei pela nossa fé. De igual modo, nós não se anula a lei, né? Jesus Cristo, volto a dizer, ele condena os exageros, né? Aquilo que os homens trazer como exagero, e eles mesmos não conseguiam nem levantar com o dedo. É bem fácil. A gente impor para os outros é bem fácil. Você colocar julgo pesado nos outros é fácil demais. Agora, quanto a nós levarmos, aí é uma outra coisa. Às vezes nós não queremos levar, colocamos na vida dos outros, mas nós mesmos não queremos levantar nem com o dedo médio, né? Então esta lei, amados em Cristo Jesus, a devinda, como diz, a lei dos 10 mandamentos, a lei de Moisés, a lei oral, né? Essa lei tem seus aspectos. Tem um aspecto civil que não muda, né? O casamento é legal. Jesus não veio abrogar, não veio destruir o casamento. Jesus não veio dizer, se Jesus tivesse destruído a lei, ele tinha destruído o casamento. E o casamento é insolúvel. É insolúvel. As leis cerimoniais, né? E tinha a lei moral, né? A lei moral que tinha seus princípios divinos. A lei moral, Jesus não tirou a lei moral. Jesus não abrogou a lei moral. Mas os exageros da lei, né? Paulo, ele colocou seu dedo em riste, assim, na cara de Pedro, porque Pedro estava querendo colocar o evangelho judaizante nos irmãos novos convertidos, né? Pedro estava querendo impetrar ali um fardo no qual Jesus Cristo já tinha cravado. Isaías disse: ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades, cravou no madeiro. O castigo que nos trazia paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Então Paulo colocou seu dedo em riste em Pedro e disse, como se disse, ensina direito, né?
Ensina dele, não é mais necessário circuncidar mais nada, não. Circuncida a carne do vosso coração. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Então, o próprio Paulo, assim como Jesus não veio abrogar, o próprio Paulo em Romanos, no capítulo 7, 12, ele vem dizendo que a lei é santa. Ela é boa, ela é santa. A lei organiza. A lei é vigente. Quem não teme a lei é debalda. Ai de nós, se não fossem as boas leis, né, criadas aqui na terra para nos guardar. Aleluia. As leis que estão aí para reger o nosso país, as boas leis, elas são quistas, né? E a lei de Deus, Paulo diz que ela é boa, ela é santa. Aleluia, louvado seja Deus. Assim como a vontade de Deus é boa, é santa e agradável, né? Agora, amados irmãos, o caráter espiritual não deve passar aqui em branco. Louvado seja Deus. Esses fariseus e saduceus, legalistas, tradicionais, eles viam muito essa questão de aparecer. Tanto é que eles faziam tanto as coisas só externamente, que Jesus Cristo caracterizou. O Senhor ali trouxe uma expressão para eles de sepulcros caiados. Sepulcros caiados, né, que por fora era branquinho. Por fora é branquinho. Um sepulcro, quando os judeus tinham o costume de passar cal nos sepulcros após enterrar seus entes queridos e deixar branquinho ali. Só que aquele corpo, ele começa a ficar no estado de putrefação, ele começa a ficar fétido, ele começa a apodrecer. E por fora ele é bonito, mas por dentro é podridão. E assim também Jesus dizia sobre os legalistas, sobre os fariseus, sobre os saduceus legalistas, extremistas da lei, né? Que eles queriam fazer, Senhor, o que posso fazer para ser salvo? Eles queriam mostrar alguma coisa. E Jesus Cristo sabia de todas as intenções do coração deles, né? Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus, que vive e que reina para todos sempre. Então Jesus cumpriu toda a lei. Jesus não veio destruir a lei. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Ele mesmo continuava da revelação divina, mostrava que essa revelação é progressiva, para restrição, para a perfeição, não retrógrada nem estática. Nesse sentido, a fé e o ensino da palavra de Deus devem nos levar ao verdadeiro crescimento espiritual, como bem ensinou, né? Aleluia, o Senhor Jesus. Então, Jesus cumpriu e aperfeiçoou a lei. Aleluia, louvado seja Deus. Jesus explicou a lei aqui em Mateus 5:20, né? Mateus 5:20, Jesus explicou tudo. A vossa justiça, não exceder a dos escribas e fariseus, não entra no reino dos céus. Então, essa justiça dos escribas e fariseus aqui, é exclusivamente exterior. Observavam muitas regras, oravam, cantavam, jejuavam, liam as escrituras e frequentavam os cultos nas sinagogas. No entanto, substituía as atividades interiores corretas pelas aparências externas, né? Paulo diz que nós devemos nos apresentar a Deus sem máscara, né? Tirar a máscara, porque se nós não tirar a máscara, ela vai cair um dia, ela cai, né? A máscara não dura para toda a vida. A máscara, ela tem um tempo limitado. Você não vai ficar com a máscara todo o tempo. Não pense que aqueles que usam de falsidade, de engano na obra de Deus, que eles irão permanecer usando esta máscara o tempo todo. Não, um dia ela vai cair. Um dia Deus vai tirar a máscara para todo mundo saber, para todo mundo conhecer. Eis a diferença dos que servem a Deus e dos que não servem. Louvado seja Deus. A letra da lei, a verdade do Espírito,
De acordo com as cartas de Paulo, a expressão letra da lei diz respeito ao antigo concerto, o que está letrado, né? O que está literário. Essa letra expressa o desígnio de Deus em forma de proibições escritas que revelam o pecado e levam à condenação, como nos mostra em Romanos. Olha, se não fosse a lei, nós não conhecíamos o pecado. Nós só conhecemos, viemos se dar conta do que é pecado através da lei. Quando está escrito não matarás, né, essa letra da lei, a letra da lei diz assim: não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho. Então quem mata, quem dá falso testemunho, quem adultera, isso é pecado. Sempre foi e sempre será pecado. Então, alguns dizem, a letra mata, o Espírito vivifica, mas as pessoas têm que entender que a letra da lei, ela mostra o pecado. Não é por conhecer ela que nós vamos morrer, não. É por não obedecer a lei espiritual de Deus, é que nós morreremos, né? Porque a Bíblia diz que só por um homem só entrou o pecado, e pelo pecado entrou a morte. Por um só homem entrou a salvação, porque em Jesus nós somos vivificados, né? Aqui em suma, dominado pela fraqueza da carne e sem força, o homem seria levado à morte diante da letra da lei. Se não fosse Jesus, nem eu e você estaríamos mais aqui, nenhum de nós. Se não fosse Jesus Cristo ter pagado o alto preço, tomado forma de maldição, né? Levar sobre si as nossas dores, se não fosse Jesus ter feito o sacrifício de uma vez por todas, por todos que nele crê, nós não existia mais, né? A função da lei era mostrar a malignidade do pecado, a impossibilidade do homem salvar-se, né? Pela lei era impossível o homem se escapar, era impossível obedecer 613 preceitos da lei corretamente. Era impossível, poderia até, pelo esforço, guardar a lei dos mandamentos, o decálogo, né? Que eu acho que quando chega nos principais, que é amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo com a si mesmo, muitos ficam para trás. Muitos não adulteram, muitos não matam, mas muitos não amam o próximo como a si mesmo. Então, já ficava difícil isso. E então era impossível, aos olhos da lei, alguém aqui obedecer todos esses preceitos da lei, né? Era impossível. Nesse sentido, ninguém podia se salvar. A lei apenas servia como um aio, um pedagogo, uma ponte para apresentar a Jesus Cristo. Moisés disse: olha, após mim levantará-se outro maior do que eu, a este escutai. Então, a lei, o próprio Moisés que escreveu o Pentateuco, ele serve como um pedagogo, né? Como aqui um guia que nos levou a Cristo, segundo Gálatas 3:24. Agora, de uma vez que nós saímos da legalidade, do extremismo, né? Da obscuridade aqui, do extremismo da lei, e fomos transportados para o reino do Filho do seu amor, nós não devemos voltar agora, não. Uma vez que nós estamos debaixo da graça, não vamos mais voltar, né, para baixo da nuvem da lei e do pecado. Não, louvado seja, porque nós já somos libertos, já fomos livres da lei e do pecado, né? Aqui, amados irmãos, então, essa função aqui, que revela essa função de guia, é a relevância dos profetas do Antigo Testamento. Os profetas profetizaram, os profetas disseram quem era Jesus. Os profetas, lá em Gênesis, no capítulo 3, versículo 15, quando diz que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, estava apontando para o Calvário. Então, tudo isso servia como aio, como ponte, como um pedagogo, um guia, né? Que no grego chama paidagogos, né? Louvado seja Deus. Entretanto, o judaísmo transformou a letra da lei em um sistema de normas frias e sem vida. Tem pessoas que guarda a guarda de dias
não aperta não aciona nenhum botão de um elevador naquele dia, né? Porque guarda ali de forma extrema. Mas nos outros dias da semana cometem pecados cruéis contra Deus e contra o seu próximo. Então, a perspectiva teológica da lei para os judeus, a lei apresentava sua completude por meio de uma tríplice divisão: moral, cerimonial e judicial, né? Como aqui nós já observamos. A lei e a verdade do Espírito. Nosso Senhor cumpriu todo o Antigo Testamento, obedecendo perfeitamente a lei, cumprindo os tipos, sombras, símbolos e profecias, né? Jesus Cristo chega na sinagoga, toma o livro da lei, né? Toma ali o Antigo Testamento e lê as Escrituras, na qual diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois Ele me ungiu, né, para levar, aleluia, libertação aos cativos, da luz aos cegos. E aí Jesus, aleluia, fecha ali a palavra de Deus, né? Fecha o pergaminho, o rolo, aleluia, e diz: hoje se cumpriu em mim essas promessas, louvado seja o nome santo do Senhor. Então Jesus Cristo, Ele cumpriu e obedeceu perfeitamente a lei, cumpriu tudo. A causa dessa realidade perfeita é a morte substitutiva de Jesus. Por isso hoje os cristãos são declarados justos pelos méritos da obra de Cristo, nas leis cerimoniais, nos ritos, né? Para ser coberto o pecado, se era levado um cordeiro imaculado, o sangue era derramado, era a lei e a verdade do Espírito. Nosso Senhor cumpriu aqui a lei, obedecendo perfeitamente tudo, em conformidade com esse evento salvífico. O apóstolo Paulo diz que a letra mata. Em conformidade com esse evento salvífico, para a salvação, a letra mata, né? O apóstolo Paulo diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica, segundo o livro de Coríntios 3:6. Isso mostra que o novo concerto revelou-se na pessoa que gera vida, e não mais na letra pesada da lei, que gera a morte. Ou seja, de um código exterior de normas para um código interior e dinamizado na vida pelo Espírito. De palavras registradas em tábuas de pedra para as palavras cravadas no coração. Aleluia, né? O Espírito Santo traz vida em Cristo e grava a vontade de Deus em nossa consciência e coração. Então, qual é o propósito da lei para os discípulos de Cristo? Vimos que Jesus cumpriu toda a lei. Nesse sentido, cabe perguntar: há propósito da lei para os cristãos? Para os cristãos, o apóstolo Paulo responde a essa questão mostrando que a lei é santa, né? A lei é santa, é boa, ela é santa, está estabelecida, se cumpre no amor e opera atualmente por meio do Espírito Santo, que dinamiza a vida interior do cristão. Portanto, é Jesus Cristo quem impacta, aperfeiçoa e por meio do Santo Espírito implanta no interior do crente o verdadeiro sentido da lei. Gálatas capítulo 4, versículo 3. A justiça do reino de Deus, no tópico 3. Quem é grande no reino de Deus, né? Quem é grande? Mateus 5,18 mostra que são considerados grandes no reino de Deus os que se acham fiéis e cumpridores de toda a lei de Cristo. Por isso que surgem as beatitudes, as bem-aventuranças. Que para quem são as bem-aventuranças? Para os discípulos. Bem-aventurados que choram, que serão consolados. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque um dia serão fartos, né? Louvado seja Deus. Então, meus amados irmãos, está aqui essa justiça, ou seja, grande no reino de Deus é quem já se tornou pobre de espírito, né? Que cumpre aqui todas as leis de Cristo. Consequentemente, são rebaixados à condição de menores, os que negligenciam, removem, separam, violam o menor dos mandamentos de Deus e não atentam para a sua instrução, quer por omissão, quer por transgressão. Assim como discípulo de Cristo e cidadão do reino de Deus, devemos cumprir e ensinar a lei divina a partir do poder do Espírito Santo, que transforma
aperfeiçoa e concede-nos graça e verdade. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome santo do Senhor. A justiça do reino de Deus, a compreensão da justiça do Antigo Testamento, baseada no binômio lei-obra, gerou orgulho pessoal e confiança nas próprias ações de judeus para justificar-se a si mesmo. Foi o resultado, né? A lei e obra, eles faziam, eles queriam fazer, eles queriam demonstrar, eles queriam de qualquer forma fazer isso notório à sociedade, de que eles eram santos, de que eles obedeciam, né, ao Senhor para justificar a si mesmo. Mas lembra que foi Deus quem justificou o publicano, foi Deus que justificou, né? Porque a quem a si mesmo se exalta será humilhado, e a quem a si mesmo se humilha será exaltado. Então no Novo Testamento há exemplos a esse respeito. O jovem rico que agiu assim para atingir o supremo bem. O fariseu que por meio da sua justiça própria achava-se melhor que o publicano. O sacerdote e o levita que, firmado numa justiça própria, não atentaram para a aflição do próximo. Mas Jesus ensina aos seus discípulos que a nova justiça do reino de Deus é interior, moral e espiritual. Não se trata mais daquela velha justiça exterior, cerimonial e legalista. Para isso, a justiça exigida pelo Senhor Jesus aos seus discípulos é superior à dos escribas e fariseus. Na lei estava dizendo, não adulterarás. Jesus diz, eu porém vos digo, né? Eu porém vos digo, aquele que intentar numa mulher, nem no seu pensamento a cobiçar, já cometeu adultério com ela. Então, nessa reflexão, nessa visão, que o Senhor diz que a nossa justiça, a justiça da igreja, a justiça dos discípulos tem que ser maior e bem melhor do que a do radicalismo, do extremismo, da interpretação dos fariseus, dos saduceus e dos escribas. Louvado seja o nome santo do Senhor. Jesus não veio desfazer a lei, nem viveu como legalista, porém soube conservar o que havia de bom na antiga lei, dando-lhe uma nova dinâmica de vida. Nosso Senhor deseja que nossas vidas sejam elevadas espiritualmente, semelhantemente ao caráter e conduta dele, deixando de lado toda a frieza espiritual e aquecido pelo Espírito Santo, abraçando o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, Jesus ele não contradiz a lei. Jesus não desprezou a lei. Aleluia. Louvado seja Jesus, cumpriu toda a lei. Aleluia. Por nós. Amém? Deus abençoe grandemente em nome de Jesus. Assim como começamos, iremos terminar com uma oração. Eu peço oração pela minha vida, pelo meu ministério, pela minha casa, pela minha família, em nome do Senhor Jesus. Deus de eterna bondade, Senhor da glória, em nome de Jesus. Eu rendo graça e louvor a Ti por mais essa oportunidade ímpar que o Senhor nos concede, Senhor, de estar na Tua presença, Senhor da glória, trazendo mais um ensinamento da Tua palavra, Senhor da glória. Que Teu amor, Senhor da glória, seja constante em nossa vida, Senhor, para que possamos usar dessa essência, Senhor, do Teu Espírito Santo para com o próximo, para que todos, Senhor, vejam, como diz a Tua palavra, não se pode esconder uma cidade edificada no monte, Senhor. Que, Pai amado, Senhor da glória, possamos brilhar, Senhor da glória, que possamos temperar este mundo apodrecido, que possamos, Senhor, brilhar como luz neste mundo em treva, Senhor da glória, em nome de Jesus, nos dá graça em tudo, é o que nós te pedimos, e por fé, nós te agradecemos em nome de Jesus. A paz do Senhor a todos.